Boa noite, Umuarama. Nós estamos aqui com o professor José Carlos Betia, mais conhecido McLaren. Acelera, McLaren! Nós vamos conversar hoje sobre a região metropolitana de Umuarama, que corre o risco de não ser aprovada por falta de adesão dos municípios à instituição da mesma. É uma grande perca para o nosso município e também para a região total. E como o professor José Carlos é um entendido no assunto, política é com ele mesmo, então vamos hoje conversar. Professor José Carlos, o que o senhor está achando disso tudo aí, sobre a região metropolitana de Umuarama? Isso, boa noite a todos. A região metropolitana de Umuarama, juntamente com outras regiões do Paraná. Aí eu vou começar lendo aqui uma reportagem do site do Bendito. Diz assim, região metropolitana de Umuarama e outras 3 devem ser extintas. A Câmara de Vereadores recebeu na manhã desta sexta-feira o encontro entre representantes dos municípios que compõem a região metropolitana de Umuarama e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, SEDU. Em pauta, o prenúncio da extinção de metade das áreas metropolitanas do estado do Paraná. Então, Cascão, não é só Umuarama, é outras regiões também, que está aí com problema, né, de continuismo aí da questão de ser uma cidade metropolitana. Idealizador do projeto, que cria a MRMU, o deputado estadual Fernando Escanavaca, PDT, lamentou a baixa adesão. Apenas 3 prefeitos compareceram à reunião. Então, o deputado estadual Fernando Escanavaca é um dos grandes idealizadores. Aí várias coisas boas aconteceram já desde 24 de agosto, onde instaurou a região metropolitana de Umuarama. Então, pontos positivos já aconteceram. O que faltou foi o papel dos prefeitos e dos vereadores e das instituições em agregar valor ao fato da questão do conceito, né, de trabalhar essa ideia da região metropolitana. Então, a partir das observações dos técnicos do Paraná, cidade, acredita ele, não apenas Umuarama, como Apucarana e Campo Mourão e Toledo, tende a deixar a condição de polo de áreas metropolitanas. Então, essa questão, Cascão, da região metropolitana, ela é muito importante para o Paraná, porque nós estávamos ali, 24 de agosto de 2012, ainda o Brasil estava ainda com a questão dos ministérios das cidades, com bastante coisas ali interagindo para que criasse mesmo, desenvolvesse os polos, as cidades polos do estado do Paraná e de todos os estados do Brasil. Aí poderia ter, desde 2012, já melhorado a questão do aeroporto de Umuarama, questões interessantes. Agora, foi bom a região metropolitana ter... aconteceram? Sim. A questão da Minha Casa Minha Vida, do financiamento, como já disse o próprio deputado Fernando Escanavaca, então, vários fatos foram importantes vindo do deputado aqui. A questão das ligações interurbanas e a questão do financiamento de casas. Outra questão importante foi o próprio deputado, numa das palestras da BR-323, onde ele está envolvido, ele falou da importância, né, dos prefeitos todos, dos 24 municípios, junto com Umuarama, poderiam ter feito um trabalho muito mais efetivo, sistemático e programático com os vereadores, com todos os prefeitos, para o desenvolvimento de nossa região. Então, é isso que não aconteceu. A área da educação, o Núcleo Regional de Educação, as escolas estaduais, as secretarias municipais de educação, a questão do turismo, que é um objeto de estudo nosso aqui, o turismo rural. Então, não houve nessa... Cada prefeito, Cascão, está preocupado em pagar a folha de pagamento. E o inchaço que a folha de pagamento ocasiona. É isso que não está dando certo no noroeste do Paraná e em várias regiões onde a região metropolitana pode acontecer. Então, o prefeito fica preocupado com o desemprego, começa a inchar a prefeitura e as câmaras municipais. Esse é o grande problema. Aí, muitas ideias interessantes estaduais, muitos projetos bons, vindo dos deputados federais de Brasília e de Curitiba, das capitais, não agrega valor
porque falta o quesito organizativo, organográfico, sistemático, o organizacional. Ok. Viu, José Carlos? Em que consiste isso aí, dessa falta de adesão? E os terem que se abster de uma parte do seu orçamento, missão uma administração desse centro metropolitano, será que isso aí é um cabide a mais de emprego para ser constituído essa região metropolitana? E pergunto mais, em que ajudaria os municípios que se completam dentro dessa região metropolitana? No que ajudaria eles, estando fora ou dentro? Os prefeitos deveriam pensar mais na questão regional, né? Então, o que cada cidade, a vocação para cada cidade, qual é a vocação de cada cidade, né? E trabalhar de forma cooperativizada, de uma forma associativa, buscando o associativismo, né, entre os municípios. Já acontece isso na saúde. Aqui tem o CISA em Umuarama, né? Aqui já tem o Hospital da UPCAM, onde vários municípios do Mato Grosso do Sul e da região noroeste vai até esse hospital, né, que é o hospital regional também, está se fortalecendo, se formando ainda aí um hospital regional. Então, é importante ali a adesão dos prefeitos para ajudar a agregar valor, a questão do emprego, a empregabilidade, a sustentabilidade desses municípios todos. Por exemplo, qual é a característica de Alto Paraíso, Esperança Nova, São Jorge de Patrocínio e Autônia? Tem que agregar valor a esses municípios. Alto Piquiri, Brasilândia e depois vem Perobal. Então, está muito próximo, né, de Umuarama. Cadê, né, a questão das indústrias, a agroindústria? Então, o prefeito não pode ficar preocupado só com a folha de pagamento. Os prefeitos têm que preocupar em desenvolver, né, a região. Desenvolver o turismo no Rio Piquiri, por exemplo, no Vale do Rio Piquiri, ali naquela região, junto com Coriba, com os órgãos ambientais, é interessante também para o Umuarama, que o Umuarama vai agregar mais valor à questão dos hotéis, mais pessoas visitando esses municípios, mais pessoas virão ao Umuarama. A questão do comércio também tem tudo a ver para fortalecer a questão da indústria, por exemplo. Maria Helena produz algo de bambu lá, um tipo de indústria. A indústria de roupas. Então, na questão da indústria, a cadeia produtiva agroindustrial, tem muito a ver com as cidades. Com essas cidades, que não há um diálogo assim permanente, efetivo desses prefeitos, há sim o interesse do deputado, no caso aqui Palozzi, Escanavaca, Márcio Nunes. Mas o que fica de projeto para esses prefeitos? Como agregar valor a esses prefeitos vizinhos, os municípios vizinhos uns dos outros? Então, como desenvolver? Precisa de seminários, precisa de convenções, precisa de amostras culturais, precisa rever essa questão, porque o Noroeste pode ser um só, desenvolver de uma forma, buscando a vocação de cada município, né? Por exemplo, a melhoria do solo, né, Cascão? Ah, sim. De melhorar o solo. Mas cadê? Há uma articulação em torno do deputado estadual, projetos em torno do deputado estadual, do deputado federal, do senador e do governador, mas tem que haver a questão do prefeito, do município, da gestão municipal. O que está faltando ali, não vejo a falha muito dos deputados, não. A falha parece que é mais dos prefeitos e dos vereadores. O vereador tem um projeto? Os vereadores de cidades pequenas têm um projeto? Que projeto é um vereador de Xambré, um vereador de Alto Piquiri, Alto Paraíso e Caraíma, que essas cidades pequenas, qual que é o projeto que tem na Câmara? A escola estadual articula junto com esses vereadores? Participa das câmaras, participa da política, dos partidos políticos? Você entende por que não funcionam as coisas, Cascal?
Porque as pessoas esquecem de buscar um partido, esquecem de buscar ajudar a gestão municipal. Correto, Eu mas penso que é por aí. Precisa as instituições funcionarem. A Emater, a escola municipal, a escola estadual, a Emater, os órgãos do governo, a Merrios. Nós estamos falando em região metropolitana. Qual é a função da Merrios? A não ser articular as questões inerentes aos municípios, à região. Então, no caso, mas eu estou falando... se hierarquizou demais e a gestão municipal e regional não acontece. Mas o que eu falo, Zé, é que eles vão ter que tirar dinheiro hoje de uma situação muito crítica, que seriam 2 milhões de seus municípios, na criação e na adequação dessa região metropolitana. E esses 2 milhões, ela faz falta para o orçamento desses municípios. A participativa de cada município desse. Por exemplo, Xambrê, em que parte que ela ajudaria, sendo que a população de Xambrê hoje é estimada em 6 mil habitantes, com um PIB de 42 milhões 973 mil. Seria como? Ele vai tirar de outras fontes que não tem recurso? Eu acho, sim, que a região metropolitana ela é uma região que deveria vir de cima para baixo, e não de baixo para cima. Ser organizada já pelo Estado, visando um organograma de tratamento diferenciado, mas teria que vir já organizado, e não deixar que os municípios se organizem para subir até ele. Por isso que eu acho importante a região metropolitana, sim, mas ela não é nada mais do que um cabide de empregos que virá de lá para ocupar os cargos, e daqui vão ser poucos os capacitados para assumirem. A bel prazer servirá para quê? Que nem já dizem, de projetos para a região um todo. Hoje, já cada um corre com a sua panelinha lá para pedir para o governo do Estado, já sobe lá para pedir para o governo federal, deputados têm a sua cota de participação, mas a região metropolitana vai querer que vai lá só com um boné só, não com 24 bonés para chegar para eles, para conseguir alguma coisa. Iria desenvolver a nossa região? Claro que vai. Para Umuarama seria a melhor coisa que poderia acontecer. Esses pequenininhos aí, né? Então, eu vejo, sim, com um pé atrás, a constituição da região metropolitana. É bom, funcionou em Curitiba? Funcionou, mas a densidade populacional de Curitiba estava enorme. A densidade populacional de São Paulo, enorme. Belo Horizonte, enorme. Aqui nós estamos tentando não deixar as pessoas destruírem, desmanchar as casas de madeira para não ir embora, porque a coisa está difícil, né? Então, é viável, professor, ter a região metropolitana? Ou caiu a internet do professor? Por isso que eu falo, às vezes as pessoas têm remédios que podem ser bons e tem remédios que podem ser ruins. Eu não vejo assim lá grande coisa para esses municípios pequenos. Umuarama, sim, é um alto negócio, a região metropolitana. Agora, quanto aos pequenos, vai ser difícil administrá-los. Outra, são 2 milhões anuais que sairá de 24 municípios de cada um, né? Então, eu acho, sim, que perder a região metropolitana pelo decreto,
que foi feito com grande luta pelo deputado, vai ser um baque para nós, humanistas. Mas, em outro lado, eu acho que essa região metropolitana viria só a juntar, igual fez a União Europeia. E aí, muita saída dessas coisas, porque ela tira um pouco da liberdade, tira um pouco da autoridade de cada um, para se formar uma equipe grande. Com a palavra, o senhor, fala aí, o que o senhor acha? Eu penso que a região metropolitana de Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo é outra instância. O desenvolvimento regional, essa idealização da região metropolitana, pelo que eu ouvi falar do deputado Fernando Escanavaca, que mais fala do assunto, eu acho que é... Alô? Cascão? Alô? É interessante, sim, o desenvolvimento regional. Os prefeitos não podem estar pensando só neles. Por exemplo, a vocação de Umuarama é do comércio. Turismo comercial acontece aqui. Na cidade hospitaleira acontece a questão do comércio, que é forte em Umuarama. Mas Umuarama depende muito das cidades pequenas que compram aqui. Então, eu penso que a região metropolitana idealizada pelos técnicos do governo, pelos órgãos competentes, é interessante. O que precisa ser mais bem visto, cidade, gerenciado, a gestão tem que acontecer a partir dos vereadores, Câmara Municipal e do prefeito executivo, que executa as leis, e quem legisla e fiscaliza o processo. O combate à corrupção eleitoral, o combate à corrupção das prefeituras é interessante, não trabalhar com prefeituras inchadas e que possa esses prefeitos trabalhar com cooperativismo, associativismo e levando empregabilidade, levando emprego para as cidades. É impressionante ser professor do ensino médio e os alunos não ter acesso ao trabalho e ao mercado. É uma vergonha para as nossas instituições, seja ela Emater, educação municipal. Nós temos que seja universidade. Nós temos que ver meios e possibilidades e viabilidades de empregabilidades e desenvolvimento sustentável. Por exemplo, a questão do Ministério das Cidades, no governo Lula e Dilma, era para fortalecer as cidades médias, as grandes, as pequenas, a questão da reforma agrária, a questão da sustentabilidade. Por que o inchaço, né, nas nossas pequenas cidadezinhas? Por que só criar condições de fazer uma casa, criar um bairro e as pessoas viverem sem emprego na cidade? Não seria mais interessante mais vilas rurais, como aconteceu no Paraná uma época? Então, outras possibilidades, outras viabilidades são possíveis de autossustentabilidade. Não adianta, nós temos que levar o desenvolvimento, seja buscando partes da ideia de esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, mas a acertar. Mais assertividade do prefeito, do vereador, no desenvolvimento do seu município e pensando não só no seu umbigo, no seu município, mas pensar de uma forma regional também. Aí nós vamos ver uma região forte de Umuarama, de Campo Mourão, de Paranavaí, não só vislumbrar Maringá. O prefeito também, Paraná, veja os grandes metrópoles. É fácil pensar em Cascavel, Londrina, Maringá, Curitiba e Guarapari. Mas tem que pensar as outras cidades também, as outras regiões que tem que desenvolver do estado do Paraná. O noroeste do Paraná, junto com o Jacarezinho, são as duas regiões mais pobres do Paraná. Então, a região metropolitana de Umuarama tem que dar certo, passa pelas câmaras legislativas municipais e passa pelos prefeitos. Não só inchar a folha de pagamento, mas pensar em novas possibilidades administrativas, novas formas de gestar, de gestão, e uma questão, Cascão, muito interessante, o programático, o sistemático e o organograma. Tem que ter organização e pensar em desenvolver as nossas regiões. Tão rica que é a região de Umuarama, tão rica que é a região de Campo Mourão. Então, vamos ver mais o município, a Merrios, Emater, Núcleo Regional de Educação, outros órgãos competentes, pode estar também ajudando os prefeitos. Os prefeitos e vereadores devem procurar também o segundo e o terceiro e o quarto poder, tem que estar integrado, interagindo com todas essas instituições. Então, é importante, sim, desenvolver a região de Umuarama, tem que dar certo as regiões metropolitanas, e passa pelo Ministério das Cidades, passa por tantas vertentes, tantos ministérios, tanto dinheiro gasto, né?
tantos estudos feitos na Cascão. E tem que dar certo, alguma coisa tem que dar certo. Por exemplo, viver na cidade pequena. Como vamos viver na cidade pequena? Cidade médio porte. Então tem que repensar, né, o crescimento sustentável das populações, das cidades pequenas e das cidades médias e grandes também. Então aí tem uma grande oportunidade, né, das escolas, universidades e instituições a ajudar a repensar a região metropolitana de Umuarama, com seminários, convenções, articulação entre empresas públicas e privadas. Qual é a maior indústria, uma empresa de uma cidade? É a prefeitura. Então, a PPP, né? Parcerias públicas e privadas. Ok? Eu acho que é interessante e o caminho é por aí. Antônio Livolino, Popular Cascão. Você fala muito, mas se a coisa fosse boa mesmo, ela já vinha acertada lá de cima. Por que eles querem tirar parte do orçamento dos municípios? É isso que eu não entendo. O Umuarama iria tirar, se for fazer uma média populacional, ela teria que desembolsar em torno de uns 500 mil reais, né, para ser a cidade de polo. Então, se fosse só organizacional isso aí, que viesse pronto lá de cima, o Estado vai comparecer com seus técnicos para a região metropolitana, vamos formar isso, que é para bem desenvolvimento do nosso Estado e de cada município. E, feito isso, não precisaríamos tirar mais 2 milhões do nosso bolso para bancar empregos aí, de altos salários, para se fazerem projetos de investimentos aqui na região. Esses projetos de investimentos, eles já são feitos por si só por cada município. Agora, para fazer um projeto só e levar para lá, só para eles terem a capacidade de análise de apenas um único projeto, fica mais comodismo para os nossos políticos e nossos técnicos lá em cima. Porque hoje, o Umuarama, se for ver, ela tem 65% dos empregos sendo público, e 35% sendo, e os 30% no privado, e 5% autônomos aí na informalidade. Então, o Umuarama precisa, sim, se destacar, mas não é dessa forma que ela vai se destacar. Ela tem que criar empregos de uma forma controlada. Ela tem que criar emprego de uma forma justa. Hoje, para você abrir uma empresa aqui em Umuarama... Pascal, exemplo. Para abrir uma empresa em Umuarama... Deixa eu só concluir, depois você fala. Isso. Umuarama, para você abrir um comércio, hoje você gasta em torno de uns 3 mil reais só de taxas. Hoje, o alvará é o dobro de Cruzeiro do Oeste. A taxa de saúde, então, nem se fala. Corpo de bombeiro, está lá em cima, lá numa taxa de abertura de corpo de bombeiro. Aí, por aí você vê. Vai em Cruzeiro do Oeste com o mesmo orçamento, se abrir uma empresa lá em Cruzeiro do Oeste, vai ser mínimo. Você vai gastar 40% do que você gasta para abrir uma empresa. Então, nós temos que analisar, tirar a burocracia... desburocratizar. Desburocratizar. E criar novas formas de emprego, né? Tipo público-privado, e também deixar que o privado trabalhe mais, né? Para ter mais campo para isso. E não ficar aí criando empecilhos, como o tipo dos radares, vão vir 50 radares aí, que as pessoas vão ganhar mais 7 pontos nas carteiras que vêm fazer compra aqui em Umuarama, porque não tem lugar que não pode passar de 30 quilômetros, tem lugar que não pode passar de 40 quilômetros, tem lugar que não pode passar de 50 quilômetros. Aí essas pessoas deixarão de vir à nossa cidade. A desburocratização, né? Então, só complementando, eu acho que deve ser analisado cada ponto para não ser prejudicial ao nosso município. Nós já estamos com 25 minutos. Faça as suas conclusões aí. Estamos terminando já.
No meu entender, a Zona Azul nem deveria ter em Umuarama, pelo nível do dinheiro da população e pelo poder de compra que tem Umuarama. Eu penso que a Zona Azul não foi assertivo, não houve assertividade. Eu penso que o prefeito atual deveria ter tirado a empresa, ficado mesmo uma autarquia municipal, cobrando metade do preço. Mas a questão do capitalismo, né, a ideologização desse negócio de estacionamento é terrível. Então, o que precisa fazer, então, Cascão? A nível de região metropolitana, é não olhar no próprio umbigo e olhar as regiões. Por exemplo, a tintura de roupas, produção de roupas de pérola, pode agregar muito mais valor nos municípios vizinhos. Aqui o Umuarama tem a Verama, que fechou, pode vir outra empresa de frango e agregar valor à agricultura, né? Fomentar a criação de frangos, caipiras, frangos de granja, avicultura, da questão dos porcos também, pode agregar valor também ao leite, né? Então, há muitas possibilidades de desenvolvimento. Quando eu ouço o deputado falando, o Fernando Escanavaca, é que as pessoas não têm, às vezes o prefeito está faltando ali uma articulação mais inteligente para articular as cadeias produtivas agroindustriais, que foi uma discussão também em Umuarama dos candidatos, dos pré-candidatos a prefeito na época, né? E a região metropolitana foi criada em 2012 para cá, Cascão, onde houve a crise. Então, a ideia é boa da região metropolitana. O que tem que desenvolver é entrar aqui as universidades em privadas, entendeu? E articular essa questão da região metropolitana. Em todas as áreas é possível articular e fazer grandes coisas nas áreas empresariais. Os pequenos municípios, Cascão, financiar algum tipo de cooperativa, associativismo. Os pequenos municípios podem. Por exemplo, ali, Alto Paraíso e Caraíma, tem muita coisa a ser explorada a nível de água, de turismo, de lazer, de pesca, entendeu? Esse mundo aí da pesca. Comer peixe é mais saudável que comer carne. Aí entra também a questão da medicina preventiva. Tudo está interligado. Pensar aqui o Umuarama, a região metropolitana. A ideia é boa e é muito interessante, os técnicos, mas precisa as pessoas e as universidades, as pessoas inteligentes, os técnicos, fazer parte desses governos, dessas administrações. Você pergunta para o prefeito, Cascão, eles não têm uma ideia, não têm uma coisa bem elaborada em suas cabeças. Tem o deputado trazendo emendas parlamentares, emenda para salvar a folha de pagamento. É um absurdo isso. Então, nós temos que crescer de uma forma sustentável, passa pela reforma agrária, passa pelas pequenas indústrias, pelas pequenas cooperativas, pela cooperativização, pelo associativismo e por essas vertentes possíveis de agregar valor e de inclusão social. Então, o prefeito ele é muito importante numa cidade, os vereadores também são muito importantes para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento dos seus municípios. A ideia é muito boa a ideia da criar e legitimar e continuar articulando essas ideias da região metropolitana de Umuarama. É interessante, e basta cada um de nós, cada instituição, cada cidadão e cidadã estar consciente do seu papel, também fiscalizando o processo licitatório nas prefeituras, fiscalizando o prefeito, os vereadores, fiscalizando a maior empresa da cidade, que é a prefeitura, e levar desenvolvimento social. É isso que as instituições querem, sejam elas públicas e também o privado quer lucro. Para isso, eles têm que ter a ajuda também do setor público, da inteligência pública, para gerenciar seus lucros dentro da ótica capitalista. Então, nada contra o capitalismo, nem contra a Zona Azul. Contra, Cascão, quando perde a carteira, quando as pessoas têm prejuízos, né, necessários e deixa de vir e consumir na cidade de Umuarama e se revolta contra o sistema, né? Porque as pessoas entendam, né, o que está acontecendo. Por exemplo, as reformas que estamos vendo, né? No governo Lula e Dilma não vi falar muito em reforma, em atrelamento e mensalão. Pelo menos esse governo está tentando fazer reformas pontuais, pensando também no patrão e no empregador também que precisa, porque na cidade as pessoas precisam de um emprego para a sua sobrevivência.
na terra, na agricultura, se tivesse reforma agrária decente nesse país, elas sobreviveriam lá, fazendo a agricultura de subsistência, de sobrevivência. Mas na cidade as pessoas precisam de emprego. É o maior direito de um cidadão, Cascão? De um cidadão é ter um emprego. Dele, é ter um emprego, um salário para a sua sobrevivência. Olha, é interessante. Parabéns aos deputados que estão se esforçando nesse sentido. E vamos ver o próximo governador do Paraná. Está aí a disputa aos Dias, Ratinho, família Barros. Vamos ver quem é que tem um programa melhor para sustentação, articulação e implantação plena dessas regiões metropolitanas. Ok, Cascão? Essa foi a nossa análise de hoje. Obrigado por estar assistindo nossos vídeos e compartilha e se inscreve ali no Cascão Moarama para darmos mais força nesse debate. Essa Cristina, e tem que ir para as câmaras municipais, tem que ir para a praça pública. Então, é na praça pública que nasceu a filosofia, que nasceu as ideias e que nasceu as cidades, as polis. Então, a cidade, ela precisa, sim, da dialética. Do bem e do mal, do que é contra e do que é a favor, né, Cascão? Isso mesmo, José Carlos. E queremos agradecer, parabenizar o Edmilson Rosa, está assistindo-nos, provavelmente o futuro candidato aí a prefeito e deputado, Edmilson Rosa, o dentista Rosa. Grande ok, cara. Cascão? Ok. Marema, um abraço a todos. E quero conclamar também que nós estamos reavivando agora em Umarama o Observatório Social de Umarama. Ele já está pronto para se instalar na CIL. A CIL cedeu uma sala para nos reunirmos e termos o nosso escritório lá, e poderemos fazer reuniões semanais lá na CIL. Hoje contamos com 87 membros, mas ativos estamos com 30 membros ativos, porque foram os que começaram a entrar agora. E nós precisamos de pessoas voluntárias, né? Esses acompanhamentos. Nós estamos fazendo acompanhamento das licitações, já fomos lá em várias licitações, e agora vamos acompanhar o recebimento dessas mercadorias para ver se estão em acordo com embalagem, qualidade, e ver a distribuição, né, aonde que vai. Já visitamos o pátio da prefeitura, já fomos lá, vimos a organização que está lá, vamos ter que entrar mais a fundo para ver os controles existentes da frota, controles existentes do consumo de combustível, dos pneus, tudo isso a gente vai dar uma olhada ainda lá. Esse ano, não. E agradecer a quem está nos ouvindo, assistindo aí, as nossas abobrinhas, falando umas coisas sérias, mas não, continue nos assistindo. O Zé Carlos é louco assim, mas a gente é boa. Boa noite, Zé Carlos. Obrigado por me ajudar aí a trabalhar, meu. Um abraço e boa semana a todos.